crianças, feliz sábado! Que bom estarmos aqui mais uma vez neste sábado para nós termos a nossa adoração infantil. E hoje nós temos uma história, Nilzinho. Uma história espetacular. É mesmo? Sim, muito legal. Então, primeiro posso dar feliz sábado para eles? Claro, dê feliz sábado. Oi, pessoal, feliz sábado para vocês. É muito bom estar aqui e eu estou vestido mais ou menos do tempo da tia Ellen White, né, tia Moni? Tá bem parecidinho, né? Com o tempo da Ellen White, a gente colocou essa roupinha em você pra ficar parecido, né? Pra ficar parecido. Por quê, Nilzinho? Porque hoje nós vamos contar mais uma história da tia Ellen, né? Exatamente, nós já contamos tantas histórias esse ano aqui sobre ela, né? Mas a história de hoje, olha, deu até medo de ler. É mesmo, tia Moni? Sim, quando eu estava estudando a história, eu fiquei pensando, nossa, que coisa diferente. Mas é legal? Muito legal. Então eu vou começar a contar essa história. Bom, Ellen White tinha um compromisso numa cidadezinha que ficava do outro lado do rio Mississippi. Ela morava do lado de cá e ela precisava atravessar o rio para ir até essa cidade onde ela deveria de pregar. E aí, tia Moni? E aí que o tempo estava muito feio. Primeiro que estava muito frio. E quando tem muito frio, lá nos Estados Unidos, o que acontece, Nilzinho? Neva. Neva, exatamente. E em alguns rios fazem o quê? Congela. E o rio Mississippi, ele não tinha pontes naquela época. Então as pessoas atravessavam o rio como? De barco. Exatamente, de barco. Acontece, crianças, que naquele dia que Ellen precisava atravessar, estava chovendo muito forte. Não estava nevando? Não estava nevando, estava bem frio. O rio estava assim, um pouco congelado em algumas partes, em outras partes não estava congelado. E então as pessoas não queriam atravessar de barco porque estava muito, muito chuvoso. Uma tempestade. Exatamente, uma tempestade. Então Ellen foi até um ponto, porque ela estava, olha só que interessante, ela estava de carruagem. Não tinha carro, né, tia Moni? Não, naquela época não tinha carros, não. E aí? É aí que ela foi até um ponto em que o rio estava congelado. Mas acima do gelo tinha água por causa da chuva. E isso quer dizer que era muito perigoso atravessar. Tinha várias carruagens ali, carroças para passar, e as pessoas não estavam passando. Elas falaram, a gente vai esperar, porque não dá para arriscar. E aí? Bom, Ellen White tinha um compromisso do outro lado. Ela precisava ir para o outro lado. Então o condutor da carruagem onde estava a Ellen White, ele falou, e aí, o que vamos fazer? E Ellen White falou, vamos atravessar. E ele? E ele falou assim, igual no Mar Vermelho? Sério que ele falou isso? Conta a história que ele falou isso, igual no Mar Vermelho. E ela, sim, siga em frente. E aí, tia Moni? E aí que ele seguiu em frente e ele foi com a carruagem passando por aquele rio Mississippi, que estava semi-congelado, ele não estava totalmente congelado, porque se estivesse todo congelado não teria problema nenhum passar. As pessoas, nessa época que tem muito gelo, eles passam sem problema nenhum, mas o rio não estava totalmente congelado. Que diz a história que parecia que eram anjos levando aquela carruagem até o outro lado do rio. E eles passaram sem problema nenhum? Passaram sem problema nenhum. Foi uma bênção. Atravessaram o rio. Ellen White chegou até o local onde ela precisava pregar. Ela pregou, fortaleceu aquelas pessoas que precisavam tanto ouvir de Jesus. E aí, tia Moni? Bom, tem mais um detalhe. Uma das pessoas que estava lá naquela cidade era um marceneiro. Um jovem chamado John Longborough. Eita, nome difícil, hein, tia Moni? Nome difícil. Mas esse jovem já tinha sido chamado 3 vezes para Ellen White, ele tinha o dom da pregação. Mas ele não queria aceitar. E aí, naquela ida de Ellen White até aquela cidade, e aquele milagre que aconteceu e tudo mais, bom, enfim, ela chamou ele mais uma vez e ele atendeu o chamado. E sim, ele se tornou um grande pregador. Você sabe um outro pregador que também foi chamado por Ellen White para que ele ajudasse nas pregações do Evangelho e ele aceitou o convite? Quem foi? John Andrew. Não sei quem é, não. Mas a gente, de repente, mais à frente a gente conta. Mas os adultos que estão assistindo, eles sabem quem é John Andrew. Eles já ouviram em algum momento na história da Igreja Adventista sobre esse senhor. E aí, tia Moni, o que você aprendeu dessa história? Eu aprendi que nós podemos confiar em Deus, porque Deus pode fazer qualquer milagre. E, acima de tudo, Ele tem propósitos para nossa vida, não é, tia Moni? Exatamente, Deus tem propósitos para nossa vida. E, além do mais, tia Moni, nós devemos ouvir a voz de Deus quando Ele nos chama para a missão. Quem que foi chamado para a missão? John o quê? Longborough. Isso, e também o tal do John Andrew aceitaram o convite, e Ellen White também. Isso mesmo.
Você quer aceitar esse convite também? Então agora eu quero que Nilzinho fale o versinho para que eles possam lembrar desse verso sempre. O verso diz o seguinte: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Isaías 43, 2. Muito bem, feche seus olhos, vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos mostra através de histórias tão lindas que nós podemos confiar em Ti, mas que acima de tudo devemos aceitar o chamado de ser missionários de Jesus. Que cada um de nós possa hoje aceitar esse chamado e possamos Te servir da melhor maneira que pudermos, em nome de Jesus. Amém. Amém! Então tá, pessoal, um feliz sábado a todos. Tchau!